Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem, é com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, tratando do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 6, Criminosos Arrependidos, né? Então, nós estamos trazendo aqui uma série de entrevistas com espíritos nessa condição, né? Espíritos que tiveram aí, estão enquadrados na categoria de criminosos arrependidos. Hoje, vamos trazer aqui mais uma comunicação e fazermos aqui a nossa reflexão, ok? Bom, intitulada com o nome de o espírito com o nome de Benoist, aconteceu essa comunicação em março de 1862 em Bordeaux, né? Então vamos ver como que aconteceu. Um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium, sob o nome de Benoist. Diz ter morrido em 1704 e suportar horríveis sofrimentos. Vem a primeira pergunta a ele, né? Que éreis durante a vida? Ele responde: monge sem fé. A falta de crença é vossa única falta? Ele responde: basta para acarretar as outras. Podeis dar-nos alguns detalhes sobre a vossa vida? A sinceridade de vossas confissões vos será tida em conta. Ele responde, né? Sem fortuna e preguiçoso, ordenei-me, não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, consegui obter um lugar. Influente, abusei do poder. Vicioso, arrastei para a dissipação aqueles que tinha por missão salvar. Duro, persegui aqueles que pareciam condenar meus excessos. Os empeis foram preenchidos pelos meus cuidados, ou seja, ele que ditava o ritmo das coisas, né? A fome torturou muitas vítimas. Seus gritos se extinguiram muitas vezes sob a violência. Desde então, expio e sofro todas as torturas no inferno. Minhas vítimas atiçam o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciadas me perseguem. A sede irrita meus lábios ardentes sem jamais deixar cair aí uma gota refrescante. Todos os elementos se encarniçam contra mim. Orai por mim, né? Nessa primeira pergunta. E vem logo em seguida uma outra, né? As preces que se fazem pelos finados devem ser-vos atribuídas como aos outros? Perguntando a ele. Credes que elas sejam muito edificantes? Ele responde, né? Ele responde perguntando, né? Credes que elas sejam muito edificantes? Elas têm para mim o valor daquelas que eu parecia fazer. Não cumpri minha tarefa, dela não encontro o salário, né? Ou seja, como, né, ele não fez a coisa de forma intencional, que ele acabou se apropriando ali de uma posição como monge, mas não cumpriu a tarefa dele no sentido de elevar a moral das pessoas, disseminando, né, as virtudes morais do coração. Dando sequência aqui na pergunta, né, do médium. Nunca vos arrependestes? Ele responde: há muito tempo, mas ele só veio depois do sofrimento. Como fui surdo aos gritos de vítimas inocentes, o Senhor é surdo aos meus gritos. Justiça. Ou seja, comparando ali, né, que ele também tem consciência do que ele fez e se encontra numa situação muito complicada, dado que ele tinha conhecimento, né, de causa da sua função, né, do papel que ele deveria exercer como monge, né? E vem outra pergunta. Vós reconheceis a justiça do Senhor? Confiai-vos à sua bondade e chamai-o em vosso auxílio? Ele responde: os demônios urram mais alto do que eu. Os gritos asfixiam na minha garganta. Enchem minha boca de piche, fervendo. Eu o fiz grande. O espírito não pode escrever a palavra Deus. Ou seja, a dificuldade dele pronunciar a própria palavra Deus, né? Porque o espírito, ele sente também esse, vamos dizer assim, um certo remorso, né? Porque ele exercia um papel de monge e acabou usufruindo desse papel, mas não para exercer efetivamente a função, né, que era disseminar as virtudes, né, e acabou ali, através da luxúria, das vicissitudes terrenas, se apropriando dessas condições, né, que a posição lhe favorecia. Seguindo aqui, não estáis já suficientemente separado das ideias terrestres para compreender que as torturas que suportais são todas morais? Olha a pergunta, né? Ele responde: eu as suporto. Sinto-as, vejo meus carrascos. Eles têm todos uma aparência conhecida. Têm todos um nome que ressoa no meu cérebro. O que podia vos impelir a todas essas infâmias? Os vícios de que estava imbuído, a brutalidade das paixões. Olha a resposta que ele deu, né? Ou seja, o apego à vida material, os prazeres da vida mundana, né? Nunca implorasse a assistência dos bons espíritos para vos ajudar a sair dessa posição?
Não vejo senão os demônios do inferno. Ou seja, ele responde que também estava, né, muito aprofundado essas coisas da vida material nele. Por essa razão, ele não tinha essa conexão com os espíritos e acabou não se apropriando disso, né, no momento que ele poderia ter pedido auxílio. Né? Tinhas medo deles enquanto vivo? Não, nada. O nada era minha fé. Os prazeres a todo preço eram meu culto. Divindades do inferno não me abandonaram. Consagrei-lhes a minha vida. Elas não me deixaram mais. Não entrevestes um fim para vossos sofrimentos? O infinito não tem fim, ele responde, né? Deus é infinito na sua misericórdia. Tudo pode ter um fim quando ele o quer. Ele responde. Se ele pudesse querer, né? Tipo pedindo ali que Deus, em algum momento, também pudesse olhar para ele, né? Por que viestes vos escrever aqui? Não sei como, mas quis falar, como gostaria de gritar para me aliviar, como se fosse um desabafo, né? Vossos demônios não vos impedem de escrever? Não, mas estão à minha frente, ouvem-me. É por isso que não gostaria de acabar. É a primeira vez que escreveis assim? Sim, ele responde, né? Sabias que os espíritos podiam se aproximar assim dos homens? Ele responde como não. Então, como pudesses compreendê-lo? Não sei. Ou seja, ainda ele está nesse processo de entender, né, essa comunicabilidade. O que sentistes para vir perto de mim? Um aborrecimento nos meus terrores. Ou seja, o espírito procurando ali, né, a comunicação junto ao médium para desabafar, como se fosse assim um alívio, né, do sentimento de tortura que ele vem passando. Né? Como vos apercebestes que estáveis aqui? Como acordamos, ele responde. Como fizeste para vos poderes estar em contato comigo? Não compreendo, tu não sentistes? Né? Não se trata de mim, mas de vós. Tentai dar-vos conta do que fazeis neste momento enquanto escrevo. Ele responde, tu és meu pensamento, eis tudo. Não tivesses então a vontade de me fazer escrever? Não, sou eu que escrevo, tu pensas por mim. Tentai-vos dar conta, os bons espíritos que vos cercam vos ajudarão. Não, os anjos não vêm ao inferno. Não está sozinha. Vede a vossa volta, né? Sinto que me ajudam a pensar em ti. Tua mão obedece. Não te toco. E tenho-te. Não compreendo. Né? O espírito ainda entendendo essa situação, né? Quando está próximo ali do médium, fazendo a comunicação, né? Então, é um processo também de aprendizado para ele, né? Para ele sentir essa aproximação, porque na verdade ele buscou ali essa comunicação para desabafar, para falar um pouco do momento que ele estava sentindo. Isso só foi possível porque a espiritualidade superior permitiu que ele fosse até ali e a partir disso, né, desenvolvesse ali uma conversa até para que ele pudesse também comunicar o que ele estava sentindo e a partir daí a gente mostrar para ele, né, ali na entrevista com o médium, mostrar para ele também a situação que ele se encontrava e que ele poderia reverter isso, evidentemente, né, após aí ele passar por esse processo do arrependimento, né, pelo processo de uma nova expiação e aí sim uma nova prova para poder reparar todo esse mal que ele tenha feito. Mas é mais nesse sentido, né? Aí vem uma outra pergunta. Pede assistência dos vossos protetores. Vamos orar juntos. Ele responde, quereis deixar-me? Preocupado, porque queria ficar mais ali. Fica comigo, eles vão retomar-me. Peço-te, fica, né? O espírito ali quase que em clemência, pedindo para continuar nessa conversa, porque ele estava começando a se abrir e sentindo ali o benefício, né, dessa energia positiva, né? Não posso ficar mais tempo. Voltai todos os dias. Oraremos juntos e os bons espíritos vos ajudarão. Sim, eu quero minha graça. Pede por mim, eu não posso, né? Aí vem, né, uma nota à guia do médium, dizendo o seguinte, coragem, minha filha, se lhe há concedido o que tu pedes, né? Mas a expiação está longe de terminar. As atrocidades que ele cometeu são sem nome e sem número. E é tanto mais culpado quanto tinha a inteligência, a instrução e o esclarecimento para se guiar. Falhou, portanto, com conhecimento de causa. Assim, seus sofrimentos são terríveis. Mas, com o auxílio e exemplo da prece, eles se abrandarão, porque ele verá o fim possível e a esperança o apoiará. Deus o vê no caminho do arrependimento e fez-lhe a graça de poder se comunicar a fim de que seja encorajado e apoiado. Pensa então frequentemente nele. Deixamos-te para fortalecê-lo nas boas resoluções que ele poderá tomar, ajudado pelos teus conselhos. O arrependimento será seguido pelo desejo de reparação. É então que ele mesmo pedirá uma nova existência,
na terra para praticar o bem em vez do mal que fez. E quando Deus estiver satisfeito com ele, ouvir bem fortalecido, far-lhe-á a entrever as divinas claridades, né, que o levarão ao porto de salvação, e recebê-lo-á em seu seio como filho pródigo. Confia, ajudar-te-emos a realizar tua obra, né? Então, tem uma nota dizendo da comunicação desse espírito, né? Colocamos este espírito entre os criminosos, embora ele não tenha sido atingido pela justiça humana, porque o crime consiste nos atos e não no castigo infligido pelos homens. Ocorre o mesmo com o próximo. Então, meus amigos, fazendo aqui um breve resumo para a gente poder entender um pouquinho melhor essa comunicação, a gente percebe, né? Voltando quase no início da comunicação, o propósito do espírito era um monge sem fé, né? Então a gente consegue ver o que ele fez, né, desse propósito, dessa posição, né? Isso a gente pode refletir também. O que nós estamos fazendo com a posição que nós estamos ocupando? Será que nós estamos fazendo de forma correta, né? Eu acho que fica uma reflexão. E aqui a gente percebe que a vida material dele, né, que a luxúria, a fome o persegue, porque ela tinha essa posição, mas ele de fato, me parece que ele não exercia efetivamente isso, né? Era mais uma posição para ele, vamos dizer assim, preencher os prazeres da vida mundana dele. Esse é um ponto super importante que a gente tem que refletir, né? O que nós estamos fazendo, nosso propósito de vida. Estamos aqui para buscarmos a nossa evolução, evoluirmos e também ajudarmos as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, quando nós ocupamos uma posição, seja lá qual for, nós temos que dar sentido a esse propósito, né? E ele comenta, né, sobre a tortura moral que ele passa no mundo dos espíritos. Logo que ele vai para o mundo dos espíritos, que ele entra em contato com o mundo dos espíritos, ele percebe o sofrimento, né? Esse sofrimento é o quê? É a consequência das vicissitudes terrenas e da brutalidade das paixões. Então, assim, quando nós colocamos todas as nossas... quando nós, vamos dizer assim, elencamos que o sucesso depende só da vida material, nós nos frustramos, porque a vida material ela é passageira. O que conta mesmo são as virtudes morais do coração, né? O bem que nós fazemos a nós mesmos é o nosso próximo. Então fica claro que o sofrimento dele foi em função das vicissitudes terrenas, da brutalidade das paixões. Então nós temos que prestar atenção se nós não estamos colocando todo o nosso esforço, toda a nossa... vamos dizer assim, condição somente nas conquistas materiais. E isso é preocupante, porque pode nos atrapalhar na vida espiritual se nós nos exagerarmos, como, né, foi colocado aqui. A importância da doutrina espírita, a comunicabilidade nas casas espíritas. Veja, esse espírito, ele precisava dessa comunicabilidade para dar o primeiro passo, para que ele pudesse, né, de fato, comunicar ali o seu arrependimento, pedindo ali depois a expiação, para que fosse possível, né, uma nova existência, para ele poder fazer a reparação do mal que ele fez a todas as outras pessoas quando ele ocupava essa posição, né? Então veja, e o recado forte dessa comunicação é que ele não errou na ignorância, ele tinha conhecimento de causa, né? Então era uma pessoa que veio, né, tinha conhecimento, tinha instrução, porque existia um cargo, né, de monge, então realmente ele tinha esse conhecimento, né, da divindade, né? Então ele precisava trabalhar isso para ajudar as pessoas no seu crescimento, na sua iluminação espiritual. Então, esse foi um grande, né, erro que ele cometeu, e por isso que ele se encontrava numa situação difícil. Por outro lado, Deus é misericórdia, Deus é todo amor, né? Então, ele não vai ser punido eternamente, né? Como ele mesmo coloca, né? Deus, ele quer o quê? Que nós busquemos o arrependimento. E aí, uma vez que ele percebe, a providência divina percebe que há um arrependimento sincero, aí sim é dada uma nova oportunidade para que a gente possa trabalhar depois a expiação e, através de uma nova aprovação, uma nova existência terrena, a oportunidade de reparar, né, todo o mal que ele fez quando ele podia ter feito o bem. Tá? Então essa acho que é a grande mensagem dessa lição também. Eu agradeço o tempo mais uma vez e até a próxima semana, se Deus quiser.